Eles acharam que era um navio de carga, grande, lento e uma presa fácil. Duas lanchas cheias de piratas somalis armados cortaram as ondas a toda velocidade, motores rugindo pelas águas escuras do Golfo de Aden. O alvo deles? Uma silhueta enorme no horizonte. Sem bandeiras, sem luzes, apenas aço e silêncio. Na lógica dos piratas, isso geralmente significa um cargueiro sem escolta. Errado! Em menos de 90 segundos, aquela silhueta revelou o que realmente era: uma fortaleza de guerra flutuante. Não apenas um navio da Marinha dos Estados Unidos, mas um porta-aviões movido a energia nuclear de verdade. Sabe, daquele tipo que lança aviões de guerra antes do café da manhã e carrega mais poder de fogo do que a maioria dos países. Os piratas, eles tinham AKs e RPGs. O porta-aviões tinha 5.000 marinheiros canhões Sea-Wyss, sistemas de mísseis guiados por radar e uma política de tolerância zero para ameaças. O que aconteceu em seguida não foi um impasse, nem sequer foi uma luta. Foi uma lição. Uma lição que começou com um aviso e terminou com armas em punho e piratas deitados de bruços em um bote inflável de casco rígido, ou RHIB. Isso acontece quando você escolhe o navio errado. Veja o que ocorre ao tentar atacar um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos. E isso foi um grande erro. O radar os detectou primeiro. 2 pontos se movendo rápido, baixa assinatura, sem AIS, aproximando-se velozmente. Dentro do Centro de Informações de Combate do USS Dwight D. Eisenhower, o sistema se iluminou. O operador anunciou sem hesitar: contatos, 2 embarcações pequenas na marcação 085 se aproximando. No Mar Vermelho, isso só pode significar uma coisa: problema no mar. O oficial no convés não hesitou, falou no rádio: ponte, C&C, avisem o convés de voo, lance o Seahawk agora. Lá fora, o porta-aviões já estava acordado. Esse não era um comboio sonolento. Esse era um grupo de ataque completo em patrulha, e o porta-aviões era seu centro nevrálgico. Em menos de 2 minutos, um Seahawk 60R girou seus rotores e decolou do convés, equipado com um metralhador de porta, sistemas de radar e olhos afiados o suficiente para identificar uma tatuagem a 1.500 metros de altura. Ele foi direto à ameaça que se aproximava. Enquanto isso, os marinheiros no convés de voo não pararam nem por um segundo. O pessoal de amarelo abriu espaço. O pessoal de vermelho conferiu a carga de armamentos. O pessoal de verde sinalizou liberação para outra aeronave em espera. E o SIC, um segundo contato. Os botes estão se separando. Um vai para bombordo, o outro segue em nossa direção. Tática clássica de pirata: dividir e confundir. O capitão deu uma ordem simples: mantenham o curso, deixem que eles se exponham. Lá no alto, o Seahawk tinha contato visual. O piloto comunicou pelo rádio: postura hostil, repito, armamento visível. Era tudo o que a Marinha precisava. Porque, enquanto a maioria dos encontros com piratas recebe o benefício da dúvida, esse aqui já tinha passado dos limites. Um segundo Seahawk foi lançado. Equipes de RHIB no destroyer USS Gravely se prepararam. No convés, o Sea-Wyss entrou silenciosamente em modo de espera. Todo o navio estava calmo, focado e rápido. Mas não se engane, eles não estavam esperando ser atacados, porque em um porta-aviões dos Estados Unidos, hesitação não faz parte do protocolo. É um risco. Os piratas não faziam ideia da enrascada em que estavam se metendo. Para eles ainda era apenas um grande navio na água. Do ponto de vista da Marinha, eram 2 ameaças se aproximando rapidamente e tudo estava em movimento. Os piratas não sabiam, mas o tiro de advertência já estava pronto para disparar. O bote à direita seguiu avançando, sem mudar de rumo ou reduzir a velocidade, só confiança cega. Ou devo dizer, estupidez cega. A 800 jardas, o Seahawk perdeu altitude. O artilheiro lateral posicionou a M240. Ainda não houve disparos, só demonstração de força. Uma maneira nada sutil de dizer: você está no bairro errado, camarada. Mas os piratas não recuaram. Um deles até se levantou segurando algo longo e metálico sobre o ombro. RPG. Era isso. Hostil confirmado, informou o Seahawk. Armas em mãos, seguimos na interceptação.
De volta ao Eisenhower, o capitão nem piscou. Do lado de bombordo do destroyer, 2 RHIBs de 11 metros foram lançados ao mar, cheios de equipes da Marinha de Abordagem, Inspeção, Busca e Apreensão, VBSS, coletes M4 e granadas de luz e som. Esses não eram diplomatas, eram equipes táticas flutuantes com licença para agir rápido e com força. O próprio porta-aviões não precisava disparar um único tiro. Era para isso que servia a força-tarefa. Mas se algo escalasse, as torres Seawys já zumbiam baixinho. O radar seguia o bote como um falcão vigiando um rato no campo. Enquanto isso, o Gravely se posicionou para flanquear. Era como assistir a uma partida de xadrez a 35 nós. Bote tentando enganar 2 navios de guerra e um helicóptero. Não é uma estratégia vencedora. No alto, o atirador do Seahawk deu um último aviso visual. Ele disparou uma rajada sobre a água bem na frente da proa do bote. A mensagem estava claríssima. Dê meia volta ou afunde. Desta vez, os piratas reagiram. Tarde demais. O RHIB já estava em cima deles, motores rugindo, cortando as ondas como uma lâmina de bisturi. A primeira equipe VBSS cercou o bote pela boreste e a segunda bloqueou a retirada pela retaguarda. Pelo alto-falante, eles gritavam: larguem suas armas, mãos para cima, façam isso agora. Confusão. Pânico. Um pirata jogou seu AK na água, outro ficou paralisado, olhos arregalados. Boa escolha. E os que não fizeram isso? Bem, digamos que a Marinha não espera uma votação em grupo aqui. Em menos de 30 segundos, tudo acabou. Armas apreendidas e piratas imobilizados com abraçadeiras, deitados no convés do RHIB. Bote rebocado, área segura. E o Eisenhower nunca parou de se mover, nem sequer diminuiu a velocidade. Porque porta-aviões não precisam lidar com todas as ameaças sozinhos. Eles trazem uma escolta que revida com mais força. E os piratas? Sim, eles enfim perceberam. Eles não tinham escolhido só o navio errado. Eles escolheram o oceano errado. Agora era a hora de explicar aos piratas no que quase se meteram. Os piratas estavam amarrados, sem armas e olhando para as botas no convés. Mas a Marinha não tinha terminado. Veja, quando você faz alguma coisa contra um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, mesmo que seja uma besteira, eles não apenas te neutralizam. Eles investigam, documentam e mandam um recado. Porque a ameaça de amanhã pode ter visão noturna, não só AKs falsificados. Então, enquanto as equipes VBSS traziam os suspeitos a bordo do Gravely, um segundo Seahawk fazia um voo de perímetro. Eles não estavam só vigiando, também faziam varreduras. Assinaturas térmicas, marcas no casco, até checando se o bote tinha equipamentos eletrônicos. GPS, telefones satelitais, rádios criptografados. Qualquer sinal de que havia algo além de amadores. E sim, acontece que não era apenas uma tripulação de piratas improvisada. De volta ao Eisenhower, o clima ainda profissional. O porta-aviões nem sequer quebrou a formação, não perdeu uma única sortida em sua programação de operações de voo. As catapultas ainda estavam lançando F-18 Super Hornets para o céu. A equipe do convés nem piscou, só saberia da interceptação ao ver os registros do radar. Esse é o lance dos porta-aviões. Eles não vacilam. Porque enquanto os piratas estão aqui atrás de dinheiro com motores vazando e RPGs, a Marinha dos Estados Unidos opera fortalezas nucleares de 100 mil toneladas capazes de lançar jatos a cada 30 segundos e comandar a segurança regional em metade do globo. Você acha que piratas assustam uma coisa dessas? Tente de novo. Aqui está o detalhe. Lembra do segundo bote? Aquele que se desviou cedo? Esse também não escapou. Um drone o localizou a 6 milhas náuticas parado ao lado de um barco de pesca limpo demais para carregar atum. Minutos depois, esse barco foi cercado por outra equipe de RHIB do USS Mason, outro destroyer do grupo de ataque. Resultado? 2 piratas presos, um laptop apreendido e muitas perguntas que serão respondidas em uma tenda secreta em Djibouti. O que começou como uma simples interceptação acabou revelando algo muito maior. Mas aqui está a parte engraçada. A tripulação pirata original ainda achava que tinha atacado um navio de carga. Só foram perceber quando um fuzileiro naval dos Estados Unidos disse: "Você sabe que se aproximou de um porta-aviões, né?" Silêncio. Então um deles murmurou algo baixinho.
Ninguém traduziu oficialmente, mas se tivéssemos que adivinhar, provavelmente algo como grande erro. Você quer apoiar nossa missão? Junte-se à frota, ganhe distintivos de lealdade, respostas prioritárias e ajude a trazer histórias reais do mar à tona. Acesse nossa página, clique em participar e embarque. Agora de volta à história. Então vamos deixar claro aqui para quem ainda está se perguntando por que um porta-aviões é o pior alvo imaginável. Aqui está o que o faz intocável. Atacar um porta-aviões dos Estados Unidos é como levar uma faca de manteiga para uma batalha de tanques. Exceto que o tanque está flutuando lançando caças e tem seu próprio CEP, literalmente. Os piratas pensavam estar atrás de um cargueiro solitário. O que eles realmente encontraram foi a embarcação mais protegida que já navegou em qualquer oceano, em qualquer época. Vamos analisar isso aqui. Primeiramente, um porta-aviões nunca está sozinho. Nunca, jamais. Se você se aproxima de um convés plano, está se aproximando de um grupo de ataque de porta-aviões. Uma formação fechada de destroyers. Cruzadores, submarinos, navios de abastecimento, helicópteros, drones e um céu cheio de caças. É uma cidade de guerra flutuante com política de não existem perguntas estúpidas. Pegue o USS Dwight D. Eisenhower como exemplo. Movido a energia nuclear com mais de 300 metros de comprimento, abriga quase 5.000 pessoas e é capaz de lançar F-18S totalmente armados a cada 25 segundos. E isso é só o que está na superfície. Sob o convés, há hangares, oficinas, depósitos de armas, salas de controle de radar, centros de inteligência e até uma força policial interna. Cada centímetro do navio é vigiado, registrado e protegido. Agora falaremos sobre as armas. Você tem os sistemas CIWS de defesa aproximada, também conhecidos como COIs, que disparam 4.500 projéteis por minuto. Imagine um moedor de carne guiado por laser que age sem pedir permissão. Depois temos os mísseis ISSM Sea Sparrow evoluídos. Anti-aéreo, anti-míssil, anti-o que você quiser, rápido, preciso, brutal. E isso sem nem contar os helicópteros 60R Seahawk, os EA-18G Growlers para interferência eletrônica, ou os E-2D Hawkeye, aviões radar que enxergam mais longe do que a maioria dos países consegue. É impossível se aproximar de um porta-aviões sem ser notado. Não se pega um porta-aviões de surpresa. Você é sinalizado, rastreado, tem o alvo travado e é iluminado antes de seus motores chegarem à potência máxima. E aqui está a parte mais louca. Eles nem usaram 1/10 do que tinham. A Marinha poderia ter lançado drones, disparado sinalizadores de alerta, enviado caças, destacado equipes de fuzileiros navais ou, se a situação piorasse, autorizado o uso de força letal em questão de segundos, mas não precisaram fazer nada disso. Porque a ameaça estava tão abaixo das capacidades de resposta deles que era quase engraçado. Quase! Aqui vai um dado para dar perspectiva. Um grupo de ataque de porta-aviões pode controlar um espaço aéreo do tamanho do Texas. Isso quer dizer que, mesmo a centenas de milhas, eles sabem quem você é, para onde vai e o que carrega. Se eles deixarem você se aproximar, é porque querem ver o que você vai fazer em seguida. E se o que você fizer em seguida parecer minimamente hostil, já era. Então sim, tentar assaltar um porta-aviões dos Estados Unidos não é só imprudente. É como pedir para ser derrubado por um time inteiro enquanto você está segurando uma arma de brinquedo. E a Marinha ainda não tinha terminado. Porque cada equipamento, cada sinal de rádio, cada detalhe solto agora era ouro para a inteligência. Neutralizar a ameaça é só o primeiro passo. Passo 2. Explorar cada erro que o inimigo cometeu. Enquanto os piratas estavam amarrados e repensando suas escolhas em uma sala de aço sob o convés, a inteligência da Marinha já dissecava todo o encontro. Aquele lançador de RPG? Embalado e escaneado para identificar a origem. O telefone via satélite SAT quebrado foi desmontado e colocado em um equipamento seguro de análise de sinais. Cada coordenada registrada pelos sensores do Seahawk, mapeada e cruzada com rotas de contrabandistas, fluxo de armas iranianas e movimentação de células piratas de Mogadíscio a Mukalla. Porque a Marinha não só lida com piratas, ela os estuda. A fundo. E esse barco? Era quase um dossiê de inteligência flutuante. Nos espaços de comando do USS Eisenhower, os analistas estavam vasculhando tudo.
Foram analisadas imagens térmicas, interceptações de rádio, assinaturas de energia, materiais do casco e até das latas de combustível foram coletadas amostras. Porém, uma frequência incomum chamou a atenção deles. Ela correspondia a conversas já interceptadas perto de um carregamento ilegal de armas vindo da Eritreia. Bingo! Agora não era só um ataque aleatório de piratas. Era parte de uma rede. O que significava que o acompanhamento não seria apenas um relatório pós-ação, seria um pacote de informações de alvos em tempo real. Em menos de 12 horas, esses dados já estavam subindo na cadeia de comando. CENTCOM, AFRICOM, parceiros da coalizão, centros de fusão de inteligência no Bahrein e no Djibouti. A máquina toda se moveu rápido porque o próximo ataque poderia não ser com RPGs. Talvez da próxima vez sejam drones ou mísseis antiaéreos portáteis contrabandeados. Ou pior, piratas agindo como iscas sem saber para uma ameaça mais profunda e oculta. Essa é a mentalidade. Todo pequeno contato é tratado como uma sondagem, um teste, uma possível distração ou um prelúdio. Então a Marinha não fica só dando tapa em mosca. Ela constrói um mapa de todo o enxame. E para aqueles piratas, eles foram só a primeira marola. A verdadeira onda já se movia sob a superfície. Equipes de inteligência sincronizam dados, drones alteram áreas de busca e planejadores de ataque sussurram as 3 palavras mais perigosas do vocabulário da Marinha dos Estados Unidos. Dados do alvo confirmados. O oceano estava calmo novamente, mas não ficaria assim por muito tempo. A Marinha estava observando e agora todo mundo também estava. Ao amanhecer, o mar estava calmo. O Eisenhower não perdeu o ritmo. As operações de voo foram retomadas, o café foi preparado, os jatos foram lançados. Mais um dia a bordo do navio mais letal dos mares. Mas sob essa superfície calma, as coisas tinham mudado. Uma tentativa de emboscada mal feita desencadeou uma varredura de inteligência multissetorial por toda a região. Satélites foram reposicionados, comunicações sinalizadas e navios aliados no corredor informados. Porque a mensagem não era só para os piratas, era para qualquer um que estivesse assistindo, qualquer um que estivesse planejando. Só um tolo pensaria que um porta-aviões dos Estados Unidos é alvo fácil. Essa foi uma transmissão silenciosa escrita com precisão, velocidade e força avassaladora. Nós vimos você, nós paramos você, nós aprendemos com você. E da próxima vez você nem vai ter a chance. Na esteira do barco, a mensagem da Marinha se espalhou pela área. A conversa dos contrabandistas cessou. Transmissões suspeitas pelo rádio desapareceram. E por alguns dias tensos, até mesmo as rotas marítimas próximas à Somália prenderam a respiração. Porque quando a Marinha dos Estados Unidos responde, eles não emitem um aviso. Eles simplesmente fazem deles um exemplo. O que você faria diferente se comandasse o porta-aviões? Você os capturaria vivos ou afundaria o barco ali? Conte pra gente nos comentários. E se você achou essa análise insana, intensa ou simplesmente inacreditável, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que vem por aí. Porque em águas como essas, você nunca sabe o que vem a seguir. Se você quiser ir além e apoiar o canal diretamente, junte-se à frota. Receba distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e ajude a divulgar histórias navais reais. Clique em participar no nosso canal e embarque conosco. Obrigado por assistir. Fique atento e seguro.